Olá, hoje eu vou falar sobre um tema que é bastante recorrente nos clientes e nas empresas que a gente atua nos processos de gestão de risco, que é como eu faço para priorizar, como eu faço para tratar aqueles riscos que são mais importantes ou que têm maior relevância, um impacto maior na minha organização. Em alguns desses cenários a gente encontra assim, uma lista de centenas, né, às vezes até milhares de cenários de risco, e a empresa não sabe por onde começar, não sabe quais são os itens que precisam ser priorizados. As referências que tratam de gestão de risco, como a ISO 31000, como o próprio vocabulário que define o que significa risco, o COSO ERM, eles estabelecem ou sugerem, né, critérios para serem utilizados nessa priorização. Eu vou usar a ISO 31000, que é aquela referência que a gente usa com mais frequência, por ser mais ampla e ter aplicabilidade no maior número de organizações, portanto, é aquela que a gente tradicionalmente utiliza como base para falar de processo de gestão de risco. E a ISO 31000, vocês vão lembrar de um vídeo que eu fiz há algumas semanas atrás, faz parte dessa série, né? Sobre as etapas do tratamento de risco, as etapas da gestão de risco, melhor dizendo, né? E ela começa com a definição de critérios, análise do contexto da empresa, ou seja, os fundamentos que vão depois virar a gestão de risco efetivamente, a identificação dos cenários de risco. Então, eu tentar olhar para os meus processos, atividades, produtos, e aí tentar prever o que pode dar errado, isso aí é levantar os cenários, né? E aí vem uma parte muito importante que tem tudo a ver com a priorização, que são as etapas de análise e avaliação. A análise é quando eu caracterizo aquele risco. Então, segundo os critérios que eu criei, por exemplo, se eu disse que para avaliar os meus riscos eu vou analisar probabilidade e severidade, então eu vou, nessa fase de análise, aplicar a cada um dos cenários a minha régua estabelecida. Bom, a probabilidade é pequena, média ou grande, né? É improvável, provável ou quase certo que acontecerá, vai depender muito da régua e dos nomes que você identificar. Mas eu vou lá e vou dizer, olha, né, probabilidade, por exemplo, é alta, né? E aí eu preciso olhar para o tamanho da encrenca. Se aquela situação ocorrer de fato, se eu estou pensando, por exemplo, numa invasão do meu sistema informatizado, por exemplo, como tem ocorrido muito frequentemente com os crimes cibernéticos, né, sequestro do meu banco de dados e o pedido de resgate para depois liberação desses dados que se tornam indisponíveis, né? Então, olhando para, por exemplo, um cenário como esse, eu avalio qual é o tamanho de impacto da minha empresa parada por uma semana sem conseguir emitir nota fiscal, sem conseguir faturar os pedidos, atrasando a produção, porque o meu ERP também gera as ordens de serviço, gera o fluxo, o Kanban e tudo mais. Então, qual é o impacto de um crime cibernético no meu negócio? Bom, eu vou ter lá uma régua que estabelece qual é o nível de severidade para esse impacto. Pode ser leve, pode ser moderada, pode ser crítica, pode ser catastrófica. Mais uma vez, eu vou estabelecer uma regra e vou direcionar isso. A hora que eu combino a probabilidade com a severidade, então eu disse que é provável e a severidade é muito alta, eu preciso ter um critério para combinar essas duas informações. Algumas empresas usam uma soma, outras empresas usam uma multiplicação. Às vezes o peso é diferente para a severidade, para a probabilidade. Então, mais uma vez, tem várias maneiras de tratar disso, vai depender muito do perfil, do contexto dessa empresa que está implantando. Mas, né, estabeleci lá um critério, tem uma régua, tem uma fórmula, aliás, que vai gerar um número e vai dizer se o risco é médio, alto ou baixo. Posso ter também mais do que só três classificações, vai depender, de novo, do que a tua organização procura. É nesse momento que eu passo para a fase de avaliação do risco. A avaliação é olhar para os meus cenários e identificar dentro deles quais são os riscos caracterizados como mais altos. De novo, cada empresa vai ter uma régua, porque cada uma tem uma quantidade específica, então faz sentido que eu pense, por exemplo, naquela ideia do Pareto, né? Os 20% maiores eu trato primeiro e os outros 80% eu vou tratando depois. Eu posso colocar uma régua matemática para dizer, olha, se as minhas possibilidades de multiplicação de uma matriz de 3 por 3 de severidade e probabilidade, vão de 1 até 27, então eu posso colocar um corte no meio e dizer, ó, tudo que está acima, no caso, as possibilidades de multiplicação, o meio seria 8, né, na medida em que as multiplicações vão ocorrendo.
É, a partir dali, eu trato como um risco significativo, que, portanto, precisa ser controlado e eu preciso atuar. E abaixo daquela régua, eu trabalho como risco não significativo, eu não preciso atuar nesse momento. E aí, com base nisso, eu, usando o ciclo de avaliação, uma vez que eu priorizei, tratei aqueles riscos, avalio eles novamente, e aí os riscos diminuem. No final das contas, a gestão de risco trata-se de transformar riscos grandes em riscos pequenos, né? Reduzir os riscos com o passar do tempo. Então, eu posso reclassificar esses riscos e jogar eles para uma categoria não mais significativa. Então, eu vou caminhando com esse perfil na medida em que lá no futuro, na empresa perfeita, né, que ao longo do tempo vai reduzindo todos os seus riscos, eu vou ter todos eles numa categoria de riscos aceitáveis. Mas na vida como ela é, a gente não consegue fazer isso de uma hora para outra e o trabalho é justamente pegando esses riscos maiores, né? Algumas empresas chamam de top 5, top 10, às vezes é até mais do que isso. Mas eu elejo os riscos com base na minha análise de severidade, probabilidade, abrangência, depende do critério que eu tiver. Mas eu olho para aquilo e falo: esses aqui são os meus maiores riscos, então eu começo por ele. Então tem instrumento, metodologia, ferramenta para priorizar riscos, né? Isso não é feito ao sabor do vento aí com base em meras opiniões, né? A gente de fato tem metodologia para fazer com que os cenários de risco sejam priorizados. E aí, a partir disso, segundo a ISO 31000, eu vou elencar os mais importantes, fazer o tratamento e o ciclo começa de novo na medida em que eu reavalio para ver se o tratamento surtiu efeito e esses riscos eles vão sendo reclassificados. Essa é uma matriz viva, né, em que os riscos vão mudando de quadrantes nessa matriz 3x3 ou 5x5 até que eles todos estejam num nível tolerável. Maravilha? É isso aí.